gente, vou colocar para você um vídeo que postei recentemente no Instagram sobre um acidente motociclístico. Assistam e eu volto já para a gente comentar. Então, recentemente eu postei este vídeo no Instagram e hoje eu gostaria de fazer um bate-papo com você, trazendo alguns aspectos importantes de grandes reflexões, não só para quem gosta de trauma, mas também para a sociedade em geral. Olha só, a Organização Mundial de Saúde relata que cerca de mais ou menos 1,3 milhões de pessoas morrem anualmente de acidentes de trânsito em todo o mundo e há uma previsão de passarmos da nona para a quinta principal causa de morte até 2030 no mundo. Portanto, o que nós estamos comentando aqui, o que nós estamos conversando, é sim de grande relevância, não só para nós profissionais de saúde, mas também como para toda a sociedade. Um dos aspectos que inicialmente nos chama a atenção nesse vídeo é em relação às leis de trânsito. O vídeo ele não deixa claro, né? A gente não consegue visualizar a presença de placas, por exemplo, as de preferencial, mas podemos tirar, portanto, algumas conclusões. Por exemplo, percebemos que o motociclista ele vem a uma certa velocidade, percebemos que ele muda de pista sem usar o bom senso, que é parar, observar para então seguir. Nesse primeiro aspecto, nós vamos aqui relembrar que um evento traumático, ele é dividido em 3 fases e que essas fases, elas envolvem os componentes da tríade epidemiológica, que são o hospedeiro, que no caso é o homem, tá? O agente, que no caso do trauma é a troca de energia, e o ambiente, que é o local em que esse trauma ele ocorre. Essas 3 fases são a de pré-evento, evento e pós-evento. A fase pré-evento é o que nós chamamos de prevenção. Então, neste vídeo, nós podemos destacar alguns aspectos que poderia ser trabalhada a prevenção. Primeiro, em relação à velocidade, tá? Segundo, a questão da mudança de pista, né? O respeito às leis de trânsito, incluindo, claro, a velocidade. E um outro aspecto importante que vocês podem perceber, olha aí no vídeo, é que o capacete ele não está fixado na cabeça do indivíduo. Então, na colisão, o capacete ele sai da cabeça do indivíduo, que aumenta as possibilidades, por exemplo, de um trauma crânioencefálico. Evento é o momento traumático em si, é aquele momento em que envolve a troca de energia, né? E essa energia ela se transforma no indivíduo, ela é absorvida pelo corpo e ela é transformada em lesões. E a fase pós-evento, que é a etapa do atendimento a esse paciente. Essas 3 fases que estão presentes em um evento traumático constituem o que nós chamamos de matriz de Radon. A matriz de Radon, ela prova pra gente que o trauma é sim evitável, tá? Eu posso sim evitar o trauma, eu posso sim evitar lesões ou eu posso ao menos evitar lesões mais graves, tá? Com uma troca menor de energia ou com um melhor atendimento. A fase de evento também ela é chamada, nós podemos falar aqui nessa fase de biomecânica do trauma, cinemática, mecânica do trauma. E o que é que a gente precisa então fazer? O que é que a gente precisa saber? Como esse impacto aconteceu e como ocorreu todo esse processo de energia. No caso do vídeo, nós percebemos que houve uma colisão não necessariamente frontal, né? Quase que frontal, um pouco lateral. Nesses tipos de colisões, nós temos a possibilidade de várias lesões. Trauma crânioencefálico, raquimedular, trauma torácico, envolvendo hemotórax, pneumotórax, fraturas diversas, contusões pulmonares, a contusão cardíaca, lesões de grandes vasos, tá? E é importante também
a gente lembrar que todo acidente motociclístico há uma tendência da ejeção do indivíduo. Percebam no vídeo que o indivíduo ele vai ser ejetado ao receber essa troca de energia. E nessa ejeção, tá? Na primeira colisão entre o carro e a moto ocorreu a ejeção e na ejeção ocorre uma segunda colisão, que é o corpo do indivíduo ao carro que está parado. Ou seja, mais um momento de troca de energia. E diante disso, nós já vamos percebendo e raciocinando as possibilidades de grandes lesões e de lesões graves. Posteriormente à colisão com o carro que está parado, o corpo ele colide com o chão e com a parede. Então nós temos mais dois momentos de troca de energia, ou seja, mais dois momentos de possibilidades de lesões e de lesões graves. Uma coisa que nos chama a atenção é a senhora que está passando. Então, por pouco, essa senhora também não foi atingida por esse indivíduo. E nessa colisão do indivíduo com a parede, nós percebemos uma provável lesão aí grave de cervical alta. Na verdade, aparenta, né, uma quebra de pescoço, tá? Pelo impacto, pela energia que ele absorveu desde a colisão do carro com a moto e da sua ejeção até a parede. No vídeo, até o momento que nós assistimos, não é visível a presença de sangramento. Então, visivelmente, até esse momento que nós assistimos, não há uma hemorragia externa. Entretanto, a cinemática, as colisões, as trocas de energia nos levam a pensar na possibilidade da hemorragia interna. Portanto, a cinemática biomecânica ou mecânica do trauma é extremamente importante para o profissional prever as possíveis lesões, prever a gravidade dessas lesões. E aí você pode estar se perguntando, assistir um vídeo com calma, indo, voltando, é fácil da gente prever essas lesões. Mas quem chega na cena, o pré-hospitalar, por exemplo. Então, o pré-hospitalar, ele consegue sim ter uma ideia da cinemática pelo que ele encontra, tá? Por tudo que está envolvido, né? Ou seja, o agente, que no caso aí foi o carro, a moto, as estruturas, né? O ambiente, o local que o indivíduo se encontra, a forma que ele se encontra, o ouvir os envolvidos, os populares. Então, ele consegue sim ter um entendimento um pouco da cinemática, do que aconteceu, prever as possíveis lesões, prever a gravidade dessas lesões. E todas essas informações, o pré-hospitalar, ele passa então para a equipe do intra-hospitalar, que é aquela equipe que está na sala de emergência lá no hospital para receber esse paciente, tá? Então, a cinemática é super importante, é essencial para a gente prever essas lesões. Podemos concluir, né, que esse acidente aí motociclístico foi um acidente grave, foi um acidente em que não houve prevenção, né, não houve redução de velocidade, não houve cuidados ao mudar de faixa, não houve o uso correto do capacete preso ao pescoço, que é muito comum na nossa sociedade, tá? E dessa forma, o trauma ocorreu, as lesões ocorreram e o indivíduo pode sim ter ido à morte. Um forte abraço e espero encontrá-los aqui em outra discussão de um novo vídeo. E continua me acompanhando aí nas redes sociais. Um abraço.